Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida e eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 11. Nós temos uma palavra de virada. Quantos creem que setembro é o mês da virada? Diga amém. Eu tenho uma palavra de vitória, de virada para a sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 11. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 7. Quem achou, diga achei. Está fraquinho ainda. Quem não achou, diga escola de discípulos, igual diz a irmã Lourdes. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então, os anciões de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibear de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo? Por que choras? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se de sobremodo a sua ira. Então tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaço e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio do mensageiro que dissesse: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Diga amém. Irmãos, esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Saul, porque a gente tem uma mania de só olhar Saul pelo lado de Davi. A gente tem a mania de olhar Saul de uma forma diferente. Só que Saul, ele tem uma história. Saul, ele tem uma história que ele conquistou. Mas por que Saul conquistou essa história? Porque Deus permitiu. Saul, irmãos, é uma resposta. Preste atenção no que eu vou te dizer. Saul é uma resposta ao clamor do povo. Você pode me perguntar: pastor, por que Saul é uma resposta para o povo? Porque o povo pedia um rei. O povo queria um rei. E quando o povo pediu um rei, quando o povo chegou a Samuel e disse assim: Samuel, nós precisamos de um rei. O povo estava dizendo para Deus, preste atenção, porque sinais indicam muitas coisas. O povo estava dando um sinal a Deus dizendo: nós não queremos mais estar sobre a liderança de Deus. Nós não queremos mais caminhar segundo a vontade de Deus, Samuel. Nós queremos agora ser como as outras nações. Como assim, pastor, ser como as outras nações?
Nós queremos ser como as outras nações. Não queremos mais que o Senhor reine sobre nós. Mas agora o Senhor vai orar para Deus levantar um rei. E esse rei será o nosso mestre. Esse rei será aquele que vai nos guiar. Nós seremos como as outras nações, porque nós não podemos mais ser diferentes. Então Saul é um clamor, é uma resposta do clamor de um povo. Irmãos, toda vez que você orar por algo, Deus vai responder o clamor. Toda vez que você pedir alguma coisa insistentemente, ainda que não seja vontade de Deus, Deus ele pode te responder. Por quê? Porque Deus responde orações, irmãos. Então, cuidado. Primeira coisa que você precisa entender nessa noite. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque aquilo que você pede a Deus, Deus pode conceder. Não tem glória, eu sei. É assim mesmo. Então, irmãos, preste atenção. Saul, ele marca um período que Israel está deixando a teocracia. Está entrando agora na monarquia. O que isso significa? Significa que agora Israel está deixando e saindo debaixo da mão de Deus, teocracia, Deus, cracia, governo, está deixando o governo de Deus para entrar na monarquia, ser regida por um homem. Agora, esse homem, ele pode fazer o que quiser com esse povo, porque agora ele é o rei. Ele pode levantar o filho dele, ele pode botar o filho dele, ele pode botar a nora, ele pode botar o genro, ele pode botar o primo, ele pode botar a prima, ele pode botar a vizinha. Por quê? Porque ele é o rei. Então agora o povo está saindo debaixo de uma orientação divina, aonde Deus dá os passos que eles têm que fazer, andar, e através da orientação divina, eles serem bem-sucedidos para andarem agora de acordo com a vontade de um homem. Então, irmãos, não reclame se Deus ouvir sua oração. Muitas das vezes, algumas vezes eu já ouvi algumas frases no seguinte sentido: estou vivendo tudo aquilo que eu orei. Pô, bacana. Mas a gente só quer viver essa frase quando a coisa é boa. Mas quando a coisa dá ruim, a gente não tem coragem de admitir que fomos nós que pedimos para aquilo acontecer. Aí você pode me perguntar aí nos seus botões: mas Deus vai permitir um negócio desse? Se Deus permitiu que a sua nação saísse debaixo do seu governo para entrar debaixo do governo de um humano, imagine eu e você que só comemos arroz e feijão. Então, irmãos, o texto que nós estamos lendo faz parte de um estudo também da vida de Saul. O que está acontecendo aqui nesse texto? O que está acontecendo é que lá no capítulo 8, no versículo 5, coloca aí, Miguel. Os homens de Israel, eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, tu já está muito velho, nós precisamos de um rei. Precisamos de um rei para ser igual às outras nações. E aí, irmão, você tem que tomar cuidado quando você quer ser igual a uma outra pessoa. Porque essa outra pessoa, ela pode estar vivendo uma fase que não foi Deus que deu a ela. E você está desejando viver aquilo que aquela outra pessoa está vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque você é único. Você tem um selo de originalidade. Deus, quando te fez, irmãos, Ele fez de uma forma única. Esses dias eu mostrei a Carla, eu estava vendo sugestões de amizade na rede social, e apareceu uma moça igual a Valéria. Falei, será que a Valéria mudou agora a sua rede social? Eu olhei bem, ampliei a foto, e não era a Valéria. Era alguém parecida com a Valéria. Pergunta a Carla, acho que isso foi ontem. Falei aqui, Carla Valéria. A Carla falou, não é a Valéria não, isso é outra pessoa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aquela pessoa parecia muito com a Valéria, mas não era a Valéria.
Por que não era Valéria? Porque só existe uma Valéria. Qual é o sobrenome? Só existe uma Valéria Lima, que é a mãe do Davi e do Miguel. Amém? Só existe uma. Por mais que alguém pareça com ela, só existe uma Valéria Lima. O que significa? Que quando Deus fez a forma da Valéria Lima, Ele jogou a forma fora, porque falou, a próxima vai ser também exclusiva. Então, irmãos, para você começar a entender o mês da virada, o que Deus tem para você é diferente do que tem para o outro. Você não pode querer, agora eu vou usar uma linguagem mais carioquês, você não pode querer surfar na onda do outro se essa onda ainda não é sua. Tem gente, Igor, que consegue surfar em onda de 2 metros. Tem gente que só consegue pegar jacaré. Quem é carioca vai entender, quem é do Rio vai entender o que eu estou falando. Tem gente, ô Vitor, que consegue andar numa piscina de 100 metros. Tem gente, quando chega no mar aberto, já não consegue nadar. Por quê? Porque nadar no mar é diferente de nadar na piscina, né? Não, Maria? Então, irmãos, para você começar a entender algumas coisas aqui, para a gente ser dinâmico, aquilo que Deus tem para você é exclusivo e vai vir para você. Não adianta você querer, porque a Ana Paula conseguiu assim, eu vou fazer assim também. Não. Existe uma fórmula, uma receita para Ana. E existe uma fórmula, uma receita para Joana. Diga amém. Amém? Então, todas as vezes que tiramos Deus do comando, estamos assumindo o quê? Os riscos de não viver uma virada, mas um ciclo. Vou repetir porque isso é muito forte. Quando você decide tirar Deus do comando da sua vida, você corre o risco de não viver mas viver um ciclo. Sabe onde eu vou encontrar isso? Juízes capítulo 9, Miguel. A partir do verso 8. Vai ter uma parábola dentro dos Juízes capítulo 9, que a gente chama, que eu gosto muito, que é a parábola do Jotão. O que é a parábola do Jotão? Ela começa no versículo 8 dizendo assim, foram umas árvores ungir para si um rei. E disseram à oliveira, reina tu sobre nós? Aí a oliveira respondeu assim, porém a oliveira disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as outras árvores? Versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Pula lá para o 12. Aí as árvores, a oliveira não quis, a figueira não quis, aí as árvores foram lá na videira. Aí disseram assim, disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Também a videira não quis. Vai para o 14. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Olha o que o espinheiro disse. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungir rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Espinheiro tem sombra, irmão? Continua. Debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Sabe o que esse texto mostra para nós aqui? Que um povo sem direção, um crente sem direção, ele recorre aos lugares sem a vontade de Deus. Um crente sem direção, um crente sem orientação, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está acolá, depois ele está no outro lugar, e ele não chega a lugar nenhum. Um crente sem direção de Deus, ele corre o risco de não viver uma virada, mas viver um ciclo. Entra ano, sai ano, ele está na mesma. Entra ano, sai ano, no mesmo emprego. Entra ano, sai ano, na mesma casa. Entra ano, sai ano,
no mesmo carro. Entra ano, sai ano, vivendo a mesma vida. Pastor, mas qual a dificuldade de eu morar na minha casa há 30 anos? Nenhuma. O problema é você nem pintar a casa. Qual o problema de eu morar na minha casa há 30 anos? Nenhum. O problema é você não melhorar o que seu pai deixou para você. Qual o problema de eu ter o mesmo carro? Nenhum. O problema é você nem dar um banho nele no final de semana. Por quê? Porque você está vivendo um ciclo. Pastor, qual é o problema de eu trabalhar no mesmo emprego? Nenhum. Eu acho bacana quem fala assim, eu trabalho 10 anos na mesma empresa. Mas o problema não é trabalhar na mesma empresa, o problema é fazer as mesmas coisas sempre. É não evoluir, é não fazer um curso, é não crescer, é não querer atingir um novo patamar. Irmãos, o grande problema não é trabalhar na empresa o mesmo ano, 10, 5, 30, 40 anos. O problema é só ganhar aumento de dissídio, 3%, 2%. Você nunca vai viver uma virada. Então o Senhor está dizendo o que para mim? Eu estou dizendo que você tem que melhorar. Eu estou dizendo que você tem que crescer. Eu estou... Usar uma palavra que eu não gosto muito de usar na igreja, você tem que evoluir. Por quê? Porque senão você vai viver um ciclo. Israel tinha que passar 38 dias só no máximo no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de passagem. Você só tem que passar por Israel, pelo deserto. Mas Israel viveu 40 anos. Por quê? Porque estava vivendo um ciclo. Sabe aquela impressão que você, quando está perdido, você fala assim, eu acho que eu já passei por aqui? Aí alguém fala assim, também, eu acho que a gente já passou por aqui. Esses dias aí, alguns dias atrás, eu fui passar um final de semana em conservatória com a minha família. E aí o telefone descarregou o meu, o da minha esposa e os dos meus filhos. Ficamos sem GPS. E aí, a Carla, que tem marra de motorista, vai por aqui, pega ali. Irmão, quando nós conseguimos parar para carregar, nós estávamos a quilômetros longe da rota. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem não tem uma direção, vai para qualquer lugar que a estrada aponte. Vou repetir isso para você. Igor, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é destino. Não sabe para onde quer ir, não sabe o que quer fazer. Uma hora quer fazer concurso público, outra hora quer ser empreendedor, outra hora quer ser jogador de futebol, outra hora quer ser cantor. Irmão, tem que decidir o que tu quer. Por quê? Porque quem vai viver uma virada já sabe o que quer. Uma hora vende coxinha, outra hora está vendendo pano de prato. Ou você vende pano de prato ou você vende coxinha. Não, pastor, eu quero ser uma magazine, é diferente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque não dá, irmão, para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Sabe, no mercado, quem ganha bem são os chamados especialistas. Não, pastor, vou confessar um pecado da minha esposa. Posso confessar um pecado dela aqui? Aqui é lugar... Ela fica vendo uma novela chamada História de Amor. Aí, lá, como a gente tem uma assinatura lá, ela já está nos capítulos avançados lá em cima. E de vez em quando eu acompanho com ela, de vez em quando, nem sempre. E tem um camarada nessa novela chamado Xavier. O Xavier ele não dá para nada, irmão. Ele trabalha aqui, daqui a pouco a empresa quebra, ele vai para outro lugar. E aí ele foi fazer uma entrevista esses dias, no último que ela estava vendo, e o cara falou assim, me chama a atenção a diversificação do seu currículo. Você trabalha... Não, eu costumo dizer, e aí ele todo carioca, eu costumo dizer que isso daí, eu me adapto em qualquer lugar. Bacana. Vai até conseguir um emprego, mas nunca vai ganhar bem. Porque quem ganha bem é quem é especialista em alguma coisa. Pastor, eu só sei limpar chão. Então é limpando o chão que você vai ganhar dinheiro. Não tem como, eu te provo que tem como. Eu trabalhei 4 anos numa empresa de limpeza, que quem se dedicava subia de ASG, para encarregado, para supervisor, para coordenador. Mas, irmão, tem que ter esforço. Então não tem desculpa. Porque eu limpo o chão e eu não posso crescer, não. Quem quer viver uma virada sabe para onde está indo. Diga amém. Então eu vou dar alguns toques aqui a você no texto que nós acabamos de ler,
para você poder viver um mês de virada. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Só escutei a Estela. Quantos creem? Isso aí, Estela. Vamos viver uma virada. Primeira coisa, para mim viver uma virada, eu não posso fazer aliança com a serpente. Capítulo 11, 1 Samuel 11, versículo 1. Coloca aí, Miguel. Olha o que diz o texto. Você vai manter a sua Bíblia aberta, a gente não vai sair mais desse texto. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, Igor, diz assim: então subiu Naás. Então subiu quem? Então subiu quem? Sabe o que significa Naás no hebraico? Serpente. Naás, no hebraico, no raiz do nome dele, que é hebraica, significa serpente. Assim como Marcos é pequeno e assim como Marcos é martelo e Paulo é pequeno, Naás significa serpente. Então a primeira coisa que você tem que entender para viver uma virada: não faça aliança com a serpente. Parece óbvio o que eu estou falando, mas muitos de nós, pelas necessidades que estamos passando, fazemos aliança com a serpente. É verdade. Às vezes porque nós estamos vivendo, Sérgio, um momento ruim. E nós pegamos o momento ruim, definimos a nossa vida. Eu vim aqui para te dizer, os momentos ruins não definem quem você é. Pastor, eu estou passando um momento ruim, estou passando um momento de tristeza, estou passando um momento de amargura. Igor, isso não define quem é você. Porque o que define quem é você foi o que vocês cantaram aqui agora, no primeiro louvor, que vocês são nação santa, povo eleito, adquirido por propriedade por Deus. Quem nós somos? Nós somos o que Deus diz que nós somos, mais que vencedores. A Bíblia fala que nós somos o que? Vencedor? Não, eu sou mais que um vencedor. Enquanto todo mundo grita que é campeão, eu estou gritando, eu sou campeão, porque eu sou mais que um vencedor. Sabe o que é ser mais que um vencedor? Vou dar uma linguagem aqui futebolística. O cara foi campeão, o time dele foi campeão. Ele levou a taça, sim ou não? Mas ele tem o artilheiro do time, do campeonato. Ele tem o goleiro menos vazado. Ele tem o craque do time. Ele tem a revelação. É o time que é mais que vencedor. Porque não só venceu, mas venceu a mais. Venceu a mais do que os outros. Porque tem time que é vencedor, mas não tem o craque do time, não tem o goleiro menos vazado, não tem a revelação, só ganhou o título. Aí alguém pode dizer, pastor, mas pelo menos ganhou o título. Você lembra que em 1985 o Coritiba foi campeão brasileiro? Não, né? Você lembra que em 2014 o Santo André foi campeão da Copa do Brasil? Só os flamenguistas. Não, não adianta só vencer, tem que ser mais que vencedor. E foi isso que Deus te chamou, irmão. E aí você está olhando o momento e está se definindo, cara. Não, calma, é um ciclo, vai passar. Vai passar. Fala para essa pessoa que está ao teu lado aí, vai passar. A dor da sua vida vai passar. Então a primeira coisa, não faça aliança com a serpente. O que a serpente queria? Duas coisas. O que Naás queria? Duas coisas. Primeiro, queria manter os Jebecitas, que são os de Jabes e Gileades, pagadores de impostos. Queria manter eles como pagadores de... Queria alguém que financiasse eles, né? Segundo, queria que eles arrancassem o olho direito. Porque uma vez arrancando o olho direito, eles perderiam o olho da guerra, o olho da mira. Vou explicar o que é. Quando um soldado vai a campo para brigar, para a guerra, um soldado nessa época aqui, ele levava duas armas, Igor. Quais são as armas? Escudo e uma espada. Ok? A mão esquerda, ela serve para o escudo. A mão direita, ela serve para a espada, ataque. Escudo, defesa, espada. Presta atenção. Ele está com o escudo aqui na mão direita, na mão esquerda, Sérgio. E ele coloca aqui.
Então ele fica com a parte esquerda do olho dele, o que? Tampado. Aí ele faz como a gente fazia quando era criança, ó. Fecha o olho esquerdo para aumentar o quê? A mira. Então ele está com a espada, está com o escudo aqui, ele bloqueou o seu olho esquerdo e o seu olho direito está o quê? Pronto para o ataque. O seu olho direito está pronto para o ataque. E aí como que ele ataca? Com a espada. Por cima, lado, frente. Quantos estão me entendendo até aqui? Então Naás, ele está falando assim, olha, eu quero que vocês arranquem o olho direito. O que ele está dizendo? Se vocês arrancarem o olho direito, vocês não têm como me vencer numa futura guerra. Para ser bem claro aqui para você, o que a serpente quer de você? Quer arrancar o seu poder de reação. Vou repetir. Vou repetir, Senhor. O que a serpente quer fazer com a igreja? Quer tirar o nosso poder de ataque. Quer tirar o nosso poder de reação. Então, quem quer viver uma virada, não faz aliança com a serpente. Pastor, o que é aliança com a serpente? São várias coisas. Primeiro, domingão desse, sol estalando. A gente não tem atividade de manhã, então, né, os membros aproveitam, vão na feira, comem um pastel, um caldo de cana, pá, faz as compras, vão para churrasco, visita a mamãe, visita a sogra, aquele negócio, e dá o horário do culto. Pô, estamos cansados, né? Domingo, não vamos hoje não, vamos semana que vem. Aí eu vou repetir a frase que eu falei semana passada, Deus entende. Se a gente não for hoje, Deus entende. Só que num culto como esse, você está deixando de receber uma palavra de virada para a sua vida. Aí a irmãzinha que está lá atrás pegou a palavra de virada e fez assim, ó, guardou. Que a Bíblia fala que a gente deve guardar a palavra no nosso coração para a gente não pecar. Ela guardou a palavra e ela falou assim, amanhã, segunda-feira, eu vou ativar a palavra que eu recebi no domingo. Aí a irmã começa a ativar a palavra. Daqui a pouco ela, pastor, posso contar um testemunho? Pode, irmã, vem aqui contar um testemunho. Aí, aquele que sempre falta, fica olhando as pessoas, contando o testemunho. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que o mês da virada não é para você ouvir testemunho de ninguém, não, é para você contar o seu testemunho. Segundo, né? Não aceite os termos que a serpente impõe. Versículo 2 diz assim, porém Naás, o amonita, lhe respondeu, farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim vergonha a todo Israel. É a jogada dele, irmão. É a jogada do inimigo. Você está entrando num campo que você não conhece. E quando a gente não conhece, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente não conhece, a gente vira massa de manobra. Quando nós não temos conhecimento de certa área, ou não temos domínio de certo campo, nós viramos massa de manobra. E sabe o que o adversário quer? Que você tenha uma fé cega. O adversário quer que você tenha uma fé burra. Uma fé que não está ligada no sobrenatural, mas está ligada nas coisas do natural. Eu estava dizendo para minha esposa agora, quando a gente estava vindo para cá, como as igrejas, irmãos, estão... A palavra não seria amadurecida, a palavra seria como as igrejas estão infantilizadas. Nada contra. Mas agora se uma faz, todas as outras fazem. Entre dançando e ganha uma bala. Aí o pessoal, aí ganha uma balinha. Faça uma palhaçada e ganha um presente. Aí foi maneira em uma, e todo mundo está copiando.
Não existe mais aquela originalidade que o Espírito Santo dá para cada igreja. Irmãos, eu aqui como pastor sou diferente do pastor que tem aqui, do pastor que tem lá. Por quê? Porque há uma originalidade, há um Espírito sobre mim que tem múltipla forma e sabedoria. Então o Espírito que me usa, que vai me usar de uma forma para esse ambiente. Agora o que a gente está fazendo? Vê lá o que o pastor da igreja tal está fazendo para a gente fazer também, irmão. Desculpa, eu sou um pastor, parece que eu sou um pastor antigo. Parece que eu tenho 75 anos. Mas é o que eu não consigo ver. A igreja, em vez de estar avançando, retrocedendo. O senhor é contra? Eu não sou contra. Eu acho que cada um faz aquilo que convém à sua administração. Mas o que eu estou dizendo, na minha opinião, não precisa ser verdade para todo mundo. Eu estou dizendo é que nós poderemos estar ganhando territórios muito maiores, mas estamos copiando coisas. O que deu certo lá? Faz aqui. O que deu certo ali? Faz aqui. O que nós precisamos, irmãos? Precisamos do Espírito Santo. Porque Ele é que dá iluminação sobre a palavra. O que Ele dá? Iluminação sobre o texto. O que tem acontecido? Caramba, pastor daquela igreja ali, aquela igreja pequenininha, ele falou um negócio que ninguém nunca falou antes. O quê? Sobre um tal de cobra de Naás. Vamos lá olhar para ver como é que é. Aí daqui a pouco, em vez das pessoas estão orando a Deus, para Deus estar dando algo novo, não, elas estão copiando um que o outro está falando. O senhor é contra isso? Não. Mas se nós buscarmos o Senhor, nós vamos entender o campo que nós estamos pisando. E aonde Deus quer nos levar. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Mas você não vai responder para mim, você vai responder para você. A primeira pergunta é, você está onde Deus quer que você esteja? Segundo, você está caminhando para a vontade de Deus ou você está parado? Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Por quê? Eu estou falando isso por causa do texto. Quem é Jabes de Gileade? É uma cidade, irmão, de homens que são governados por Deus. Até então. E aí eles falaram o quê? Queremos ser iguais outros. Senhores, eu vou encerrar com esse exemplo aqui. E vou voltar para o texto, para o horário. Se você quiser acreditar em mim, eu estou falando diante de Deus, do altar, de uma tribuna. Tem 2 semanas, tem uma igreja que ela fez um culto das máscaras. Parecia carnaval em Veneza. Todo mundo com uma máscarazinha entrando para o culto. Eu não sei qual é a denominação, não me importa. Vou coçar minha pouca barba, Igor. Culto das máscaras. Quer dizer, a gente prega aqui que tem que tirar as máscaras. E as pessoas estão pregando que tem que ir de máscara para a igreja. Pastor, isso é uma estratégia para ganhar jovem. A única estratégia que eu conheço para ganhar jovem é oração e palavra. Que a igreja pode ter fumaça. A igreja pode ter jogo de luz, a igreja pode ter som potente, a igreja pode ter mídia, pode ter grupo de teatro, pode ter meninas dançando, pode ser, caramba, a igreja pode, o Mateus pode estar com o Nord, 365 mil, com 3 mil timbres aqui fazendo o céu descer. Se Deus não habitar na casa, não tem conversão. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vindo pelas suas emoções. Muito bom. 2 semanas depois tu pergunta, cadê a pessoa? Sumiu. Eu sou de um tempo, irmãos, que quando a palavra penetrava, ela fazia diferença. Quando a palavra entrava, ela era apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não jogue o jogo de Naás, irmãos. Igreja, não joga o jogo da serpente.
Vai lá copiar o mundo. Vai lá copiar o mundo. Irmão, se for para a gente copiar o mundo, a gente fecha isso aqui. Eu faço uma pizzaria aqui. Aqui já pode ser o palco do cover artístico. A gente faz a cozinha ali, Ana Paula, ali atrás, com um forno bacana, espalha as mesas, bota a pizzaria. Aí a Estela vem aqui e canta Djavan. Canta Beija-Flor. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma originalidade, nós temos o Espírito do Senhor. A Bíblia diz em Atos 2:47, e acrescentava o Senhor à igreja. Coloca aí, meu filho, para falar que eu não estou falando um versículo que não existe. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor. Quem é que acrescenta, irmão? Então, numa igreja como essa, que não tem estrutura nenhuma, Deus pode acrescentar sim ou não? Acrescentava à igreja aqueles que haviam de se... A gente não precisa de mais nada, irmão. A gente precisa de uma vida no altar e palavra. Precisa do Espírito Santo. Porque quem sabe para onde está indo, irmão, não faz acordo com Naás. Faz não. Quem sabe para onde vai, Vitor, não faz acordo com a serpente. Terceiro, a gente caminhar para o final. Ouça aqueles que já construíram alguma coisa. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Coloca aí para mim, meu filho. Diz assim, vou ler aqui com vocês. Então hoje, quem é ancião nesse texto aqui? Os mais velhos. Os cabeça branca. Aliás, vamos lá. Não quer dizer que tem a cabeça branca, não dá conta os cabeça branca aqui da igreja, não é isso. Mas não quer dizer que tem a cabeça branca que já tem a maturidade. Porque tem muita gente jovem com uma maturidade muito incrível. Mas aqui, quando está falando de anciões, está falando de um grupo de pessoas experientes. Um grupo de pessoas experimentadas. Um grupo de pessoas que pode dizer assim, vai por esse caminho porque eu já fui. Pode dizer assim, ó, cuidado, lá vem ela. Cuidado. Então, ouça quem construiu alguma coisa, queridão. Está parando para ouvir quem não construiu nada. Está parando para ouvir pessoas que só vivem de teoria. Não, porque... Ouça quem construiu alguma coisa. Ouça quem, pelo menos, irmão, pelo menos construiu uma casa com telha. Pare de ouvir qualquer um. Porque qualquer hora você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Será que é Deus que está falando para você fazer? Ouça aqueles que já construíram alguma coisa. De comentaristas chegam os esportivos. Até mais ou menos ali 2005, quando você ia assistir um jogo de futebol, Vitor, tinha muito comentarista. Hoje também tem. Mas era comentarista que nunca pisou no campo. Não sabia nem que a bola era redonda. Era igual o Kiko. Achava que a bola era quadrada. E esses camaradas era que dava opinião. Esses camaradas que comentava as coisas. De um tempo para cá, começou a ter comentaristas que já foram ex-atletas. Por quê? Porque tem um embasamento diferente. Tem um olhar diferente. E não somente foram ex-atletas, mas estudaram para assumir uma função. Então fizeram cursos, estudaram, tem uma linguagem que todo mundo consegue compreender. Esse tipo de comentarista eu ouço.
Agora tem gente, irmão, que nunca construiu nada. E está dando opinião na vida de todo mundo, e na vida de um e de outro. Então, quem quer viver uma virada precisa ouvir quem construiu alguma coisa. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixe-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel. E, não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. O que eles estão dizendo aqui? Cara, nós não temos nesse momento aqui ninguém para nos defender. Porque o que Naás fez? Cercou aquela cidade. Sitiou aquela cidade. E disse: ou vocês cumprem um termo comigo, na minha possibilidade, do jeito que eu falei, ou vocês lutam pela liberdade. Aí os anciões se reuniram e falaram assim: olha, dá 7 dias para nós aí, que nós vamos resolver aqui alguma coisa. E aí, a Bíblia fala que eles mandaram mensageiros por todo Israel, para ver se alguém se levantava para defender eles. Olha o versículo 14. Aliás, 4. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou a sua voz e... Quarta coisa que você precisa entender para você viver um mês de virada. Pare de chorar e se lamentar. Virada é para quem luta, não é para quem chora. Sabe? Está sendo liberado palavras o mês inteiro de virada. Aí a pessoa está chorando, porque eu não posso, porque eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, porque trocou o governo, que eu estou desempregado. Irmão, para de chorar. Virada é para quem luta. Virada não é para quem chora. Então a mensagem foi dada. A mensagem ela foi encaminhada. E as pessoas, em vez de se levantarem, estavam chorando, Sérgio. Olha que coisa incrível, Igor. Tu está recebendo uma palavra de ameaça, mano. Estão querendo te botar para fora do teu território. Em vez de você se posicionar, tu está chorando. Lourdes. Não. Vencedores, irmãos, eles lutam. Quem vive virada luta, não perde tempo chorando. Eu quero ver você chorando sim. Quando você entrar na sua casa própria, você começar a chorar. Eu quero ver você chorando quando você mudar o seu carro, Ana Paula. Você começar a chorar e dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ver você chorando, contando o seu testemunho aqui. Eu virei, a minha vida mudou. Você tem que chorar pelo aquilo que importa, irmão. Só um minuto, irmão. Só um minuto. Você tem que chorar pelo aquilo que importa. Não é pelo aquilo que se foi. Porque aquilo que se foi você pode trabalhar e reconquistar. Você tem que chorar pelo aquilo que vale a pena. Ah, pastor, porque o senhor não sabe a palavra que veio contra mim. Eu não sei a palavra que veio contra você. Mas eu sei a palavra que Deus está dando aqui hoje. E a palavra que Deus está dando aqui hoje é a palavra de virada. É palavra para vencedor. É para quem quer. É para quem levanta. É para quem vai para frente. É quem parte para cima. A palavra aqui para hoje é para quem quer meter gol. Quem quer ganhar. Quem joga retrancado não faz gol. Quem joga retrancado não faz gol. Quem quer vencer, bota a tática para frente. E detalhe, se os titulares não estão dando certo, você tem um banco de reserva que você pode olhar. O que é isso, pastor? É igual o flecheiro. Sabe quando o flecheiro olha para o banco de reserva? É quando ele olha para trás e está cheio de flecha aqui na aljava. Cada flecha, ela tem um destino. Tem flecha, Laiane, é isso? Quase. Lariane. Tem flecha que é para curto, que é para alcance curto.
Tem flecha, Vitor, que é para alcance longo. Você não pode pegar, aleluia. É igual corredor, irmão. Tem corredor que ele só treina para 100 metros, Igor. Usain Bolt, já ouviu falar? Bicampeão olímpico, se eu não me engano, em 2 modalidades diferentes. 100 metros e 300, alguma coisa assim, 200 metros. Campeão olímpico, campeão mundial, detentor de todos os recordes. Ele disse numa entrevista, na sua biografia está escrito: eu treinei 4 anos para 10 segundos. Agora, aquele cara no auge, bota ele para correr 100 metros. Bota ele para correr 200 metros raso. Ele ganha, não ganha? Agora bota ele para correr a maratona de São Silvestre para ver se ele vai. Porque a maratona de São Silvestre não é ter coxas largas, é ter canela fina. Você está entendendo? Para cada tipo de batalha, irmão, tem uma flecha. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Se não está falando com pessoas, pelo menos está falando com uma, está falando comigo. Para cada tipo de guerra, irmão, você tem uma flecha. Mas, pastor, que flechas são essas? São as palavras que você recebe. Ou você está igual o Pac-Man, só vem para a igreja para comer. Vou melhorar, papa tudo. Só para comer. E não pratica? Vai ficar igual nós, vai ficar igual a gente ontem, depois de comer aquele mocotó gostoso. Ninguém queria trabalhar mais. Deu um sono nas irmãs depois do mocotó. Mas tinha que limpar a igreja, as panelas. Eu falei: acorda, irmã Lourdes. Irmã Lourdes queria tirar um soninho. Eu falei: soninho aqui não, ainda não é o tempo do soninho. Então, irmão, vou repetir para você. Pare de chorar e se lamentar. Virada é para quem luta, não é para quem chora. Diga amém. Vamos caminhar para o final aqui. Verso 6, Miguel, coloca aí. Os anciões foram lá, mandaram a mensagem, certo? Todo mundo começou a chorar. É o texto. Volta um pouquinho antes, versículo 5. E eis que, você leu comigo que no versículo 4 começaram a chorar, não foi isso? No versículo 5, está vindo Saul. Quem é Saul? Lembra quem é Saul? Resposta para o povo? Está vindo Saul. Eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tens o povo, por que choras? E contaram as palavras dos homens de Jabes, O que Saul fez? Eu vou chorar também. Tem mais um lencinho para mim aí, não? É muito triste essa história. Irmãos, às vezes eu vou atender alguém, como pastor, e você ouve cada história que dá vontade de você chorar junto com a pessoa. Irmã, essa tua situação está difícil, deixa eu chorar junto com você, para ver se alivia um pouco a tua dor. Mas como alguém posicionado, presta atenção, alguém posicionado, ele ouviu, em vez de chorar, ele se posicionou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, é porque estão ameaçando o pessoal lá da casa de paz. Se levantou uma serpente lá, está dizendo que vai acabar, que vai furar o olho de todo mundo. Está todo mundo lá chorando. Aí então se levantou alguém. Se levantou um homem posicionado de Deus. Então, o Espírito de Deus, sabe o que Deus quer fazer de você, irmão? Ele quer se apoderar de você. Porque a gente tem a mania de dizer: Deus me usa. Mas quem é usado, uma hora pode ser descartado. Deus quer se apoderar de você. Sabe o que é se apoderar? É tomar você para si.
Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Por quê? Porque ouviu a palavra. Por que que o Espírito do Senhor se apossou de Saul? Porque ele ouviu a... Então, o que que vai fazer você virar, ter um mês de virada? É a... que você está ouvindo. A minha pergunta é, quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? Qual é a comida que você está comendo? Qual é a bebida que você está bebendo? Porque isso vai determinar se você vai ser mais um chorão ou vai se levantar. E acendeu-se o que o grande maneira a sua, porque a Bíblia fala que você pode até se irar. O que você não pode é pecar. A ira, ela tem que durar até meia-noite, 11h59, Ana Paula. Porque se passar do dia, já pecou. Irai-vos. O que está acontecendo lá? Não. Ninguém tira onda com meu Deus. Bota no verso 7, Miguel. Preste atenção. Quem quer viver virado, precisa colocar os termos na mesa. Não é ninguém que vai impor a você o que você tem que fazer. É você que vai dizer, é assim, é assim, é assim. Ou é do meu jeito, ou mete o pé. O que é isso? É arrogância? Não, é posicionamento. Então, tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará a seus bois. O que Saul está ameaçando eles? Não. Saul só está dizendo, olha, se vocês não se atentarem para a palavra, se vocês não se atentarem para o que está acontecendo, vocês não só vão perder o olho, mas vão perder todas as possessões que um dia Deus deu para você. Se você não se atentar, você não vai perder o seu olho, você não vai perder só o seu ataque, mas você vai perder tudo que Deus te deu. Se você não tomar uma posição diante de Deus, você corre o risco de perder tudo aquilo que Deus te deu. Mas pastor, foi Deus que deu. Deus te deu, Deus tomou. Bendito, não está na Bíblia não, é um hino da Rose Nascimento. Deus não tinha dado a Jó? Sim ou não? Jó não era um dos homens mais ricos do seu tempo? Sim ou não? Era próspero na casa, era próspero no campo, tinha seus negócios, e Deus permitiu o quê? Que ele perdesse tudo, não foi? Então, se Deus deu, Deus também tira. Cuidado, que a gente vive uma falsa teologia aí, não, porque Deus me deu. Se Deus deu, Deus também tira. É Deus que remove os príncipes dos cargos. É Deus. Amém? Presta atenção aqui em mim, foca aqui em mim. Palavra de vitória para a sua vida. Então, quem quer viver virada, precisa colocar os termos na mesa. É assim, é assim, é assim. Quando você entra para trabalhar na sua empresa, você não passa lá pelo RH? Você não está precisando trabalhar? Aí você chega lá e fala assim, ei, calma aí. Estou precisando trabalhar. Mas, calma aí. Não vou fazer isso aí, não. Não. Que isso, dona Valéria? Não, vou fazer isso aí, não. Eu não quero fazer. Isso não tem nada a ver comigo. Ou, não tem nada a ver com a senhora. Não, não tem nada a ver comigo, não. Então, a senhora já passa no DP ali logo, para a gente nem cadastrar a senhora no sistema, e a senhora já pega os seus documentos e vai embora. Mas por quê? Porque aqui você tem que dançar segundo a música. Bota a música aí, meu filho. Tem que dançar segundo a música. Acabou.
Você tem que colocar os termos. Porque senão vão vir pessoas sobre você e vão querer dominar você. Então, quem quer viver virada, precisa colocar os termos na mesa. Para a gente finalizar, quem quer viver virada, levanta cedo. Não tem fórmula mágica não, queridão. A irmã disse ali, é verdade, a outra disse, misericórdia. Quem quer viver cedo, quem quer viver virada, acorda cedo. Isso está no texto, quer ver? Olha o versículo 9. Está no texto, Igor. Você que não gosta de acordar cedo. Então disseram aos mensageiros que vieram, assim direis aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, é que essa versão aqui está diferente, mas amanhã cedo, tem versão que está escrita amanhã cedo, amanhã, em que, aquecendo o sol, deixa essa daí que está boa, amanhã, aquecendo o sol, vos virá o quê? Livramento. Amanhã, quando o sol raiar, virá o quê? O que diz o Salmo 35, o Salmo 30, versículo 5, a parte B? Todo mundo conhece. O choro. De novo. O choro. Mas só vive a alegria quem acorda cedo. Só vive bem quem acorda cedo, irmão. Presta atenção, Ana Paula. Um dia ou outro você pode acordar tarde. É aquele dia que é 10 horas, 10 e meia, pá, dá mais aquele chorinho, vai até 11 horas. Legal, bacana. Mas todo dia? Opa! Calma aí. Se tu tá acordando tarde todos os dias, tem alguma coisa errada, irmão. Você não está mais vivendo. Você está dormindo. Vou repetir. Se tu não está acordando mais cedo, tu não está vivendo, tu está dormindo. E agora a gente está com uma geração, irmão, que está trocando o dia pela noite. A rapaziada agora está vivendo a noite como se fosse o dia. E tem muito pai crente que está saindo para trabalhar, o filho estava indo dormir e está achando isso normal. Ô, meu querido, ou você bota os termos na mesa. Eu não tive filha mulher. Não tive porque minha esposa já é ligada. Não quis dar continuidade à espécie, né? Não, a gente ia tentar mais uma menina. A Sara. É Sara que eu ia botar o nome? Nem lembro mais. Rebeca. Eu ia botar o nome de Rebeca. Mas eu posso ter netas. E se o meu filho bobear, quem vai dar os termos sou eu. Vai namorar na minha frente, 3 vezes por semana, de 7h30 às 9h, com cão de vigia. Irmão, sempre foi costume nosso isso. Agora tá tudo, namora, dorme junto, mora junto, tá uma salada de fruta. E Deus dizendo, eu não estou aprovando isso. E Deus dizendo, eu não estou aprovando isso. E está todo mundo achando normal. Aqui você ouve sobre isso. Deus não aprova. Isso se chama fornicação. Isso se chama pecado. Aqui é assim. Que aqui é a palavra. Não gostou? Desculpa, eu quero ter 1000 pessoas aqui. Mas tem várias igrejas que estão aceitando tudo e tudo. Tudo e todes. Está aceitando tudo e todos. Aqui a gente não aceita nada. Aqui a gente aceita o que a Bíblia está dizendo. Diga amém. Foi duro esse amém. Bebe água. Diga amém. Então quem quer viver virada, Igor, levanta cedo, meu irmão. Não dá para ficar. Por quê? Porque o livramento vem de manhã. O livramento, diz o texto, vem quando o sol está esquentando. O livramento vem ao amanhecer.
Glória, tem outro pregador comigo ali. E ele é vibrador. Eu vibro aqui, ele vibra ali. E ainda é do pentenca, ainda. Para a gente finalizar. Versículo 15. Diz assim: e todo o povo partiu para Gigal, onde proclamaram Saul rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gigal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens, diz. Sabe o que está acontecendo aqui? A virada. Quem quer viver virada, oferece gratidão a Deus. Saul mandou a mensagem no versículo 6 e 7. Todo mundo se juntou a ele. Chegou lá, cadê Naás? Naás não era ninguém. Eles botaram Naás para correr. Acabou com a história de Naás. O que aconteceu? Saul livrou Israel. E aí, naquele mesmo instante, lembra que foi no versículo 8, capítulo 8, versículo 15, que Deus havia levantado Saul, ainda não como rei? No capítulo 11, versículo 15, ele é coroado rei por toda Israel. Deus o honrou, Deus virou a vida, Deus virou a página. Foi o mês da virada dele, foi o dia da virada. Só que o mais interessante ali, irmãos, para mim, não é o povo ter ungido ele como rei. Foi todo o povo, em uma só voz, ter ofertado ao Senhor ofertas pacíficas. Sabe o que significa? Que quando Deus virar a tua vida, você não pode se esquecer de quem é Ele. Tem muita gente que vem, quinta, domingo, ouve uma palavra de virada, e Deus muda, Deus vira. E ele se esquece do Senhor. Deus dá o processo da justiça, ele esquece da gratidão. Deus abre a porta de emprego, ele se esquece. Deus muda a sentença, ele se esquece. Deus cura o câncer, ele se esquece. Deus livra da morte, ele se esquece. Quem quer viver uma virada, oferece ao Senhor gratidão. Quem quer viver virada, oferece ao Senhor gratidão. E a minha pergunta para você é: quantos querem viver uma virada? Quantos querem viver uma virada? Eu quero orar por você que quer viver uma virada.